Bom dia, graças a Deus, Senhor Jesus Cristo. Nosso devocional de hoje está aqui no livro de Salmos, Salmo 119, hoje versículo 17. Diz assim o nosso texto: Seja generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Veja, esse versículo fala de muitas vezes o porquê nós não somos ouvidos ou porque nós não somos respondidos da forma que nós pensávamos que seríamos. O salmista, no Salmo 119, ele pede algo a Deus. Ele brada diante de Deus pedindo algo para um propósito. Vamos ver a parte A do versículo quando ele diz assim, ó: Seja generoso para com teu servo. Primeiro, ele pede para que Deus seja generoso para com ele. Ou seja, ele pede a bênção de Deus. Ele pede para que Deus seja propício a ele, para que Deus seja generoso para com ele, para que a bênção de Deus esteja na vida dele, para que Deus faça ele prosperar, para que Deus seja com ele nos seus caminhos. Então, muitas vezes nós estamos assim, como esse salmista, pedindo a Deus a bênção de Deus. Talvez você esteja em propósito de oração, pedindo algo a Deus. Talvez você peça hoje a cura a Deus de uma enfermidade. Peça a bênção da prosperidade no seu lar, para que Deus supra as suas necessidades financeiras. E algo falta em você. E você quer que Deus seja propício a você. Você quer que Deus seja propício à sua causa, à sua enfermidade, à sua dor. E você pede: Deus, seja generoso para comigo. Me abençoe. Como Jabes orou e disse, e invocou Jabes ao Deus de Israel, né? Seja comigo. Ele orou ali em Crônicas, ele orou. E Deus foi com ele naquele momento, né? Mas momentos antes, o texto diz que Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Mas, de fato, nós vemos que Deus ouve as nossas orações. E aqui o salmista brada diante de Deus, pedindo algo a Deus, para que Deus fosse para com ele, respondesse o seu clamor. Nós vamos ver o propósito de já já. Mas, talvez, muitas vezes nós pedimos e não recebemos, como diz Tiago. Tiago diz, olha, pedi e não recebeis porque pedis para gastar em vossos prazeres, deleites. Então, muitas vezes nós pedimos. Mas qual é a nossa intenção em pedir a bênção de Deus? Qual é o nosso real desejo em querer a cura, em querer a bênção de Deus? Será se de fato nós estamos com a intenção correta, com o propósito correto? Será se de fato nós queremos glorificar a Deus através da nossa vida? Lembro-me, por exemplo, de Paulo, quando ele, ali em Coríntios, ele diz que 3 vezes orou para que o espinho da carne nele fosse tirado. E a voz de Deus disse, não, porque a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então havia um propósito para aquele espinho na vida de Paulo, que era justamente para que ele não se gloriasse, né, pelas visões que ele recebeu ali. Então muitas vezes nós pedimos e a nossa petição ou não está de acordo com o propósito de Deus, né, ou Deus está usando essa circunstância difícil para que nós venhamos a ficar cada vez mais humildes, cada vez mais sujeitos à vontade de Deus. Quando Paulo entende isso, que o espinho na carne era para a graça de Deus na vida dele, ele disse, olha, então, diante disso, de boa vontade, eu vou me gloriar nas fraquezas, pelo que o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Então, Paulo entendeu. Então, talvez você peça algo a Deus, a bênção de Deus, a cura, e Deus esteja permitindo essa situação, essa circunstância difícil, para que você, meu irmão, minha irmã, seja aperfeiçoado, para que você seja moldado, para que você permaneça no caminho, para que você permaneça submisso à vontade de Deus, sujeito aos propósitos do Eterno. Então, aqui o salmista diz, seja generoso para com o teu servo. Então, muitas vezes, tem esses propósitos soberanos de Deus, e muitas vezes tem as nossas intenções, como diz Tiago. Nós pedimos para gastar nos nossos deleites. João 15 diz que tudo que nós pedimos, nós receberemos para que o Pai seja glorificado. Logo, se eu peço algo que não vai glorificar Deus, ou que é simplesmente algo banal, que eu quero para mim envaidecer, ou para mim gloriar diante dos homens, para exaltar o meu próprio ego, Deus não vai conceder. Porque Deus não vai ser glorificado nessa sua petição,
nessas suas decisões, ou melhor dizendo, nas suas paixões. Porque muitas vezes nós pedimos algo, porque a Bíblia diz que nós não sabemos nem orar como convém, por isso o Espírito Santo nos ajuda com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes nós pedimos, verbalizamos algo diante de Deus, algo banal, humano. Nós queremos prosperar, mas para se gloriar em cima dos homens. Queremos um carro novo, uma moto, queremos os dons de Deus para exaltar o nosso próprio ego. Queremos algo do homem, da carne. E Deus não vai conceder isso ao homem. Porque Deus, ele faz tudo para a sua glória. A Bíblia diz que também nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, faça tudo para a glória de Deus. Então, muitas vezes, esse é o motivo porque nós não somos ouvidos da forma como nós queremos. Mas o salmista aqui, ele continua. Seja generoso para com o teu servo. Ele se coloca aqui como servo. Essa deve ser a postura de todo cristão, aí diante de Deus. Tem muitas pessoas que têm o hábito de dizer, eu decreto a vitória, eu decreto a bênção. Mas a Bíblia não mostra que nós devemos decretar nada. Nós devemos simplesmente, humildemente, como servos que somos, ir diante do Senhor, se prostrarmos diante dele e clamar pela misericórdia, clamar pela bondade do Senhor, pela graça dele em nossas vidas. Nós não decretamos nada diante de Deus, porque Deus, ele faz as coisas não é movido à nossa própria vontade, mas segundo a sua própria vontade, segundo o beneplácito da sua própria vontade. Então nós, humildemente, como servos que somos, nos prostramos diante de Deus, de joelhos, entramos em nosso quarto e oramos, pedindo para que Ele seja propício a nós, na causa que Ele mesmo vai ser glorificado. Então nós vemos aqui o exemplo como Cristo, que vai no Getsemane ali e ora, né, clamando ao Senhor, o favor do Senhor na sua causa. Mas nós vemos aqui que nós temos que ser humildes, como servos que somos, e chegar diante de Deus e apresentar diante dele as nossas causas, lançar sobre ele as nossas ansiedades. E assim, se ele quiser, se estiver de acordo com os seus propósitos, ele vai nos responder. Ele vai ser propício a cada um de nós. Mas então, sejamos humildes, sejamos servos como somos de fato. E ele continua. A oração dele, que Deus seja generoso, é para que ele viva e observe a tua lei, a tua palavra. Então veja, nós vemos aqui que o Salmo 119 é um escritos falando da excelência da lei divina. E é justamente o propósito da oração do salmista, que ele quer que Deus seja propício para com ele, e ele se coloca como servo humilde para que ele viva e observe a palavra de Deus. O propósito dele é uma vida com propósito, uma vida diante de Deus, em observância, em submissão, em sujeição à lei de Deus. Ele não pediu simplesmente, me abençoe para que eu seja rico, próspero, me abençoe para que eu governe sobre outras pessoas, para que eu imponha a minha própria lei, os meus próprios dogmas. Não, ele disse para que eu viva, para que eu tenha vida e vida em abundância e obedeça aos teus decretos, obedeça aos teus mandamentos, analise a tua lei. Então essa deve ser a nossa oração, meus irmãos. Devemos ir diante de Deus e clamar a Ele, para que nós sejamos cada vez mais obedientes à sua palavra, cheios de sabedoria, de entendimento, para andar nos seus desígnios, para que Ele seja glorificado através da nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, queremos te orar, Senhor, nesse momento, como servos que somos, pedir ao Senhor que o Senhor nos guie, nos direcione, para que o Senhor nos abençoe, sim, seja propício a nós. Derrame da tua graça sobre as nossas vidas, do teu amor, da tua misericórdia. Derrame sobre nós uma vida próspera, Senhor. Mas, Pai Santo, que nós não venhamos a nos desviar nem para a esquerda, nem para a direita, mas estejamos nos teus propósitos, estejamos nos teus desígnios, Pai. Estejamos de acordo com a tua vontade, Senhor. Essa é a minha oração, Pai Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo com mais pessoas, ativar o sininho da notificação para que quando a gente postar vídeo você receba a notificação e deixar o seu like, o seu comentário para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. Amém? Deus abençoe e glória a Deus.